a mulher que moldou os maiores filósofos da Grécia. O nome de Aspásia quase nunca aparece nos livros escolares, mas sua sombra atravessa um dos períodos mais decisivos da história ocidental. Em Atenas, no século V a.C., quando a democracia ainda era uma experiência frágil e a palavra tinha o peso de uma arma, uma mulher estrangeira passou a frequentar os círculos mais poderosos da cidade. Não empunhava espadas, não comandava exércitos, não ocupava cargos oficiais. Ainda assim, sua presença provocava admiração, escândalo e medo. Há relatos de homens atravessando a cidade apenas para ouvi-la falar, de políticos buscando sua opinião antes de decisões públicas, de filósofos citando seus ensinamentos sem pronunciar seu nome. Quem era essa mulher capaz de influenciar um mundo que oficialmente a excluía? O mistério cresce quando se percebe que quase tudo o que sabemos sobre Aspásia chega até nós, filtrado por homens, muitos deles hostis. Ela surge em discursos, sátiras, acusações judiciais e diálogos filosóficos, nunca em um texto assinado por ela mesma. Ainda assim, sua marca é profunda demais para ser ignorada. Entender a vida de Aspásia não é apenas resgatar uma personagem esquecida, mas observar de perto como ideias nascem, circulam e sobrevivem mesmo quando seus autores são silenciados. E talvez seja justamente esse silêncio que torne sua história tão urgente hoje, abrindo um caminho que começa nas ruas de Atenas e ainda ecoa no presente. Para compreender Aspásia, é preciso entrar na Atenas do chamado Século de Ouro, uma cidade em transformação acelerada. As muralhas protegiam um centro urbano vibrante, onde artesãos, marinheiros, comerciantes e escravizados se misturavam em ruas estreitas e barulhentas. No coração político, a ágora fervilhava de debates, acusações e promessas. A democracia ateniense, embora celebrada, era restrita. Apenas homens livres, nascidos de pais atenienses, participavam. Mulheres cidadãs viviam majoritariamente confinadas ao espaço doméstico, longe da vida pública. Estrangeiros, chamados de metecos, pagavam impostos especiais e não tinham direitos políticos. Ao mesmo tempo, Atenas disputava poder com outras cidades gregas, liderava a Liga de Delos e se envolvia em conflitos que culminariam na devastadora Guerra do Peloponeso. Era um mundo onde a retórica definia destinos, onde convencer era tão importante quanto vencer. Sofistas ensinavam a arte da palavra, filósofos questionavam valores antigos e poetas satirizavam figuras públicas sem piedade. Nesse cenário intenso, qualquer voz capaz de influenciar discursos e decisões ganhava importância descomunal, mas o espaço para mulheres nesse jogo era praticamente inexistente. É nesse contraste que Aspásia se destaca, surgindo como uma presença improvável em um tabuleiro que parecia não ter lugar para ela. Aspásia nasceu em Mileto, uma cidade jônica na costa da Ásia Menor, conhecida por sua tradição intelectual e contato com diferentes culturas. Os registros indicam que Mileto oferecia às mulheres uma educação menos restritiva do que Atenas, o que pode ter sido decisivo para sua formação. Não sabemos detalhes íntimos de sua infância, mas fontes antigas sugerem que ela teve acesso ao estudo da retórica, da filosofia e da música, algo raro para mulheres da época. Em algum momento ainda jovem, Aspásia deixou Mileto e viajou para Atenas. A travessia não era apenas geográfica, mas social. Ela chegava como estrangeira a uma cidade que valorizava profundamente a origem. Em Atenas, sua condição de meteca a excluía de direitos formais, mas também lhe dava uma liberdade incomum às mulheres cidadãs, especialmente no campo intelectual e social. Esse paradoxo moldaria suas escolhas futuras. Aspásia começou a frequentar círculos de discussão e, pouco a pouco, construiu uma reputação baseada em sua inteligência e capacidade de argumentação. Não há indícios de que tenha buscado poder de forma explícita. Ainda assim, suas palavras começaram a circular,
E com elas surgia algo perigoso. A possibilidade de uma mulher influenciar ideias em um mundo que se definia pela palavra masculina. A grande virada na vida de Aspásia acontece quando ela se aproxima de Péricles, o estadista mais influente de Atenas. Péricles não era apenas um político habilidoso, era o rosto da democracia ateniense, o homem por trás de grandes obras públicas e estratégias militares. Os relatos indicam que a relação entre eles foi profunda e duradoura, rompendo convenções sociais. Aspásia não era sua esposa formal, mas viveu ao seu lado e participou de seu círculo intelectual. A casa de Aspásia passou a ser descrita como um espaço de encontros, onde políticos, filósofos e artistas se reuniam para conversar. Platão e Xenofonte, em textos posteriores, sugerem que Sócrates frequentava esse ambiente. Alguns chegam a atribuir a Aspásia influência direta sobre a retórica de Péricles, inclusive em discursos célebres. Essa proximidade, porém, trouxe riscos. Em uma sociedade desconfiada, uma mulher estrangeira ao lado do homem mais poderoso de Atenas era um alvo fácil. Logo, Aspásia passou a ser atacada em comédias e acusações públicas, pintada ora como cortesã manipuladora, ora como ameaça moral. Ainda assim, ela permaneceu, sustentando sua posição em meio à hostilidade crescente, como se soubesse que aquele era apenas o começo. À medida que Atenas se envolvia em conflitos cada vez mais intensos, a pressão sobre Péricles e seu círculo aumentava. Aspásia não estava isolada desses acontecimentos. Há relatos de que ela foi formalmente acusada de impiedade, um crime grave que podia levar ao exílio ou à morte. Segundo fontes antigas, Péricles teria se defendido pessoalmente, algo incomum e revelador do vínculo entre eles. Ao mesmo tempo, comediógrafos como Aristófanes usavam o teatro para atacá-la, associando-a a decisões políticas controversas e até à guerra. Essas representações moldaram por séculos a imagem de Aspásia, misturando fato e caricatura. Apesar disso, sua casa continuava a ser um espaço de diálogo. Aspásia seguia ensinando retórica, aconselhando e debatendo. Cada palavra dita por ela parecia carregar um risco. Cada encontro podia ser interpretado como conspiração. Ainda assim, ela persistia. Não havia garantias de proteção em um mundo onde reputações eram destruídas em praça pública. A escalada de tensões políticas e pessoais tornava sua posição cada vez mais frágil, preparando o terreno para o momento em que seu nome ficaria definitivamente ligado à história. O feito mais duradouro de Aspásia não é um evento isolado, mas um processo contínuo. Sua atuação como intelectual e formadora de discursos em Atenas. Platão, no diálogo menexeno, apresenta Aspásia como professora de retórica, capaz de ensinar até mesmo Sócrates a compor um discurso fúnebre. Embora o texto tenha tom irônico, ele sugere algo significativo. A ideia de que Aspásia dominava a arte da palavra em nível excepcional. Em uma cidade onde discursos moldavam políticas, isso era poder real. Não há textos escritos por ela, mas há ecos de sua influência nos discursos atribuídos a Péricles, conhecidos pela clareza e força persuasiva. Aspásia não falava na assembleia, mas suas ideias podiam chegar lá por outras vozes. Esse tipo de influência indireta exigia precisão, timing e coragem. Bastava um erro para reforçar as acusações contra ela. Ainda assim, ela continuou, moldando ideias em silêncio relativo, como alguém que constrói uma ponte invisível entre pensamento e ação. Esse feito, invisível e difícil de medir, é justamente o que torna sua história tão complexa. A reação do mundo ateniense à presença de Aspásia foi ambígua. Alguns a admiravam profundamente, buscando sua companhia e seus conselhos. Outros a viam como uma ameaça à ordem social. Após a morte de Péricles, durante a peste que assolou Atenas, Aspásia desaparece em grande parte dos registros.
Sabe-se que ela teria se relacionado posteriormente com outro político, Lísicles, que ascendeu ao poder apesar de origem humilde, o que levou alguns a sugerirem novamente sua influência. No entanto, o reconhecimento oficial jamais veio. Ao contrário, sua memória foi moldada por piadas, acusações e silêncios. Filósofos a mencionaram de forma indireta, historiadores a trataram como figura secundária. O impacto prático de sua atuação ficou diluído, mas não apagado. Ideias ensinadas, discursos moldados e debates influenciados continuaram a circular sem seu nome. Esse apagamento gradual não foi acidental, mas resultado de uma tradição que registrava feitos masculinos e relegava mulheres ao rodapé da história. Ainda assim, o rastro de Aspásia permaneceu, esperando ser reconstruído. O custo humano dessa trajetória foi alto. Aspásia viveu sob constante escrutínio, alvo de suspeitas e ataques pessoais. Sua vida privada foi exposta e distorcida em comédias e rumores. A perda de Péricles não foi apenas emocional, mas também política, deixando-a mais vulnerável. Não há relatos detalhados de seus últimos anos, o que sugere um apagamento deliberado ou uma retirada forçada da vida pública. Viver como intelectual sem reconhecimento formal significava também não ter proteção institucional. Cada relação, cada ensinamento, carregava o peso da precariedade. Aspásia pagou o preço de existir fora das categorias aceitáveis de sua época. Não era esposa legítima, não era cidadã, não era silenciosa. Esse custo, invisível nos grandes relatos históricos, aparece nas lacunas, nas ausências, nas perguntas sem resposta que cercam sua vida. E talvez seja nessas ausências que seu drama humano se revele com mais força. O legado de Aspásia atravessa séculos de forma sutil. Ela se tornou símbolo de uma influência intelectual feminina anterior aos registros formais. Sua história desafia a ideia de que mulheres estavam totalmente ausentes da vida intelectual antiga. Ao ser citada por Platão e outros autores, mesmo que de maneira ambígua, Aspásia sobreviveu no debate filosófico. Seu exemplo ajuda historiadores a repensarem como o conhecimento circulava e quem tinha acesso a ele. Hoje, seu nome aparece em estudos sobre retórica, filosofia e história das mulheres, não como exceção isolada, mas como evidência de uma presença sistematicamente ignorada. O mundo atual ainda carrega as consequências desse apagamento, ao precisar reconstruir trajetórias a partir de fragmentos. Aspásia nos lembra que a ausência de registros não significa ausência de ação. E essa percepção muda a forma como olhamos para o passado e para o presente. A vida de Aspásia não oferece finais claros nem conclusões confortáveis. Ela nos deixa com perguntas. Quantas ideias moldaram o mundo sem assinatura? Quantas vozes foram ouvidas apenas por quem estava disposto a escutar? Ao atravessar sua história, percebemos que o poder nem sempre se manifesta de forma visível. Às vezes, ele se esconde em conversas, em ensinamentos transmitidos, em discursos proferidos por outros. Aspásia viveu em um mundo que não estava preparado para registrá-la plenamente, mas não conseguiu apagá-la por completo. Resgatar sua trajetória é mais do que um exercício histórico, é um convite à atenção. Atenção às margens, aos silêncios, às figuras que aparecem apenas de relance nos relatos oficiais. Se essa história te fez olhar o passado com outros olhos, vale a pena continuar explorando essas vidas que ficaram à sombra. Inscreva-se no canal Mulheres Apagadas da História e siga conosco nessa jornada de reconstrução, porque cada nome recuperado amplia nossa compreensão do mundo que herdamos.